existe dentro da concepção de plataforma de marca e de logística de atuação no mercado, enfim, no futebol, existe uma competição, uma concepção que possa criar uma nova mentalidade, porque a gente está discutindo aqui de seleção, nós estamos discutindo de valores, mas quem está por trás, o dirigente de futebol, ele também tem que ter uma participação ativa e, na minha opinião, o calibre dessa nova, eu digo nova geração, vocês que estão aí, o Luiz Álvaro, o próprio Tirone, o Andrés, vocês, enfim, o Adalberto no São Paulo, que vem trabalhando no futebol, enfim, a própria Patrícia do Flamengo, enfim, não dá para a gente criar uma unidade de conhecimento, intercambiar com confederações vencedoras da Europa, por exemplo, e trazer esse conhecimento para cá. Hoje a gente tem a notícia de que a Associação de Futebol Argentino, porque o River Plate caiu para a segunda divisão, ela está querendo fazer uma junção da segunda divisão argentina com a primeira divisão e criar um campeonato que vai incluir o River novamente e dar a ele o direito de disputar uma divisão que inclua as duas divisões, a primeira e a segunda. Ou seja, cai mais uma vez o conceito, demite o técnico, quer dizer, o futebol argentino está voltando. Tem jeito, professor Rosenberg, meu chefe? Eu acho que se a gente tem uma lição a aprender do marketing, é que cada caso é um caso. A mesma terapia, a mesma postura que você adota no marketing do Corinthians, se for adotada no São Paulo, provavelmente não funciona. Por quê? Porque o vínculo que se estabelece entre o torcedor corintiano e o Corinthians é completamente diferente. Eu acho que são modelos de administração diferentes, com líderes diferentes, na minha opinião. O corintiano é uma nação. O São Paulino é um consumidor do sucesso do seu clube. Então, tudo tem que ser adaptado. Eu acho que a seleção está precisando realmente de um tratamento de marca. Isso tudo que foi colocado. Como é que um pentacampeão é tratado com desprezo, enquanto que um Uruguai, com todo respeito, consegue um título depois de tanto tempo e gera essa euforia? Porque nós estamos com um problema de comunicação. E eu acho que a CBF tem condições de fazer esse trabalho. Mas se tem uma coisa que a gente sabe em futebol é o seguinte: o sucesso é gerador de toda a correção. Quem está ganhando não tem problema. Muricy, que está nos assistindo, ele diz o seguinte: tem que ganhar, não tem jeito. Esse negócio, não, o time foi campeão moral, não tem que ir lá e ganhar. E eu discordo, Miller. Eu acho o seguinte: se nós tivéssemos feito 3 pênaltis no Paraguai e chegado à final com o Uruguai, enfiado 3-0 nele, nós estamos todo mundo na Paulista domingo à noite. Duvido. Não, eu também duvido. Eu duvido. Com o Miller também. Eu duvido. Ninguém é para Paulista não, Rosenberg. Eu duvido. Prefeito, se o Brasil fosse campeão, as nossas praias do litoral norte estariam cobertas de verde e amarelo? Interrogação. Muita gente bonita lá, só complementando, e cada um aqui na sua experiência, que são do ramo, colocaram muito bem, são vários os motivos. Mas ainda eu acho que a CBF ela tinha que fazer a questão do planejamento, que cabe em qualquer lugar. É onde começa essa história do técnico torcer para o seu jogador não ir para a seleção, que prejudica o clube, o torcedor pedir, fazer jogo 3 horas da tarde no meio da semana. Eu acho que a CBF tinha que repensar um pouco essa questão, que não deixa de ser uma parte de marketing também, de poder fazer um calendário repensado, que é uma discussão antiga que eu acompanho vocês, de muito tempo, e até hoje não se deu uma solução. Acho Prefeito, que é uma base que envolve transmissão para outros países, envolve patrocinadores. Então, eu acho, o Petrin disse isso, quer dizer, o jogo 3h30 da tarde. A gente tem que pensar com a cabeça da modernidade, ou seja, se o Brasil joga 3h30 da tarde, a Itália também joga, a Espanha também joga, entendeu? O Uruguai também joga, porque há compromissos televisivos internacionais. Eu não sei se isso é benéfico ou maléfico. Eu sei o seguinte: a seleção brasileira, na minha opinião, foi muito bem convocada. Eu acho que a gente chamou o que a gente tinha. Um ou outro jogador, discutia-se muito do Fred. Aí o Fred entrou e o Roque falou, entrou a experiência e acabou resolvendo
aquele jogo com o Uruguai, com o Paraguai. Então, na minha opinião, eu acho que tem que haver uma junção de comunicação entre o poder público, a imprensa, os clubes, os dirigentes. E isso se faz, na minha opinião, intercambiando com os políticos de fora, com as associações de fora. Então, eu acho que os treinadores, o Gilmar Rinaldi, ele diz isso sempre. Ele diz, os treinadores de futebol, quando querem ser treinadores de futebol, eles devem, de alguma maneira, ir fazer estágio fora do Brasil. Eles devem procurar outros mercados e ser assistente técnico de treinadores consolidados para poder... Todo mundo faz estágio, a gente sai da faculdade e faz estágio. O médico faz residência, o advogado faz o exame da OAB e faz estágio, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha esse canal de comunicação, Roque, porque senão a gente nunca vai ter uma despedida do Bordon com 70 mil, ou 40 mil, 50 mil pessoas e o Schalke agradecendo o que o Bordon fez para ele. Aqui no Brasil não tivemos uma despedida do Roque Júnior, tivemos uma despedida do Cafu, não tivemos uma despedida de Dario Pereira. Dario Pereira, o maior quarto zagueiro do mundo, quando jogava pelo São Paulo. Então, eu acho que tá faltando conhecimento, tá faltando conteúdo. O Rosenberg tocou no assunto importante. A seleção brasileira está precisando de um banho de marketing. E está precisando também... E olha que está bem patrocinado, hein? Exatamente. Tem que haver uma reaproximação da seleção com o torcedor brasileiro. Tá? Deixar a seleção jogar mais vezes aqui no Brasil, não tratar a seleção brasileira apenas como um negócio, marcar amistosos longe daqui, contra seleções inexpressivas, só visando a questão financeira. E o jogador que veste a camisa tem que entender também que lá é o sonho de qualquer jogador profissional. Todo mundo quer vestir a camisa da seleção brasileira. Então, quando você tem essa oportunidade, por que não fazê-lo de forma um pouco mais com vontade? Se o Brasil tiver a vontade do Uruguai, o Brasil não tem 5 Copas do Mundo. O Brasil teria 10 Copas do Mundo. Essa é a questão. Verdade. Bom, Beto, pois não. Só um negocinho. Rapidamente, que eu preciso... Rapidamente. O que eu sinto, aí é uma opinião particular, as pessoas podem concordar ou não, obviamente, mas o povo brasileiro perdeu um pouco da identidade com a seleção, depois em que 90% pelo menos dos jogadores começaram a atuar lá fora, o que não era assim há 30, 40 anos. Era muito mais jogadores do Brasil na seleção do que jogadores do exterior. E quando ficou só jogador de fora, porque automaticamente quem vai para fora por causa do dinheiro teoricamente, repito, quem tem mais qualidade, então é normal que o técnico da seleção chame os melhores, que normalmente estão lá fora. Mas agora que é um trabalho de renovação, é o momento de apostar mais em jogadores daqui, para que haja uma mescla até com atletas de fora, os principais, e assim os torcedores que estão mais ambientados em ver esses jogadores poderem se aproximar da seleção brasileira. Eu respeito demais o que você está dizendo, mas eu acho que a gente tem que pensar, da mesma maneira que eu disse a você, do mercado. Então, hoje nós temos outro... Então pega o mercado e deixa o futebol para lá, Beto. Esquece paixão. Vamos pensar só em mercado. Mas, o Alex Miller, eu acho que nós temos que criar dentro do Brasil um sistema de comoção nacional. Boa parte dos jogadores uruguaios joga fora do Uruguai e nem por isso o povo uruguaio deixou de celebrar a conquista do Uruguai. Pela carência de títulos que já foi falado aqui. Você pode inúmeras adições aí de propriedades que possam levar a esse tipo de celebração. Mas eu acho, e eu vou pegar o caso do Bordon, eu acho que a gente tem que ter definitivamente um canal, Petrin, de comunicação, para a gente poder achar o caminho. Você acha que o Roque Júnior, no auge da carreira dele, deixaria de jogar no Milan, deixaria de jogar na Alemanha? O Bordon foi para a Alemanha e é ídolo. O Paulo Sérgio Nascimento, que jogou no Corinthians, tetracampeão, vai para a Alemanha, é ídolo. Então, nós temos que criar esse tipo de amor. Não, mas é ídolo porque jogou bem lá. Sim, mas nós temos que criar... Se não jogar bem, não é ídolo. Sim, mas o Roque Júnior jogou muito bem, o Cafu foi o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira e nós não tivemos uma grande despedida. Uma estratégia de marketing levou o Ronaldo a fazer a maior despedida do jogador na história. Mais do que o Pelé, por conta da mídia, da repercussão, da globalização, enfim. Porém, foi feita uma estratégia e o Corinthians havia perdido a Libertadores, estava mal no Brasileiro, perdido o Campeonato Paulista e
o Roberto Carlos acabou deixando o clube. Havia um estado absolutamente desconfortável dentro do Corinthians. Uma estratégia foi feita e o Ronaldo saiu no auge. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem, Alex Miller. Eu tenho certeza que quando você for para a BBC de Londres e a BBC for contratar você e o Petrin ou a CNN, eles vão fazer uma grande contratação, porque você, o Rosenberg, vocês três são expoentes do jornalismo. Então, eu quero que vocês façam realmente a vida de vocês fora do Brasil, se assim forem chamados. Isso é o mercado, isso é reciclar. Então, a gente tem que criar amor, paixão, deixar de dizer que o jogador é mercenário. Como é que a gente cria isso? Com comunicação, os dirigentes se aprimorarem. Então, existe aí um trabalho que tem que ser feito. E acho que a gente tem tudo para fazer. Vamos ter uma Copa do Mundo. Ricardo Teixeira pode ter 1000 defeitos, mas ele não interfere na escalação, não vai no vestiário para dizer... enfim, a Argentina demitiu o técnico, que saiu também na mesma condição que o Brasil. E nós estamos continuando um trabalho. Preciso para o break comercial. Esse papo está gostoso, daqui a pouco a gente vai ver. Eu quero agradecer ao prefeito pelo carinho. Depois você vai lá para o lounge para você poder ser reverenciado pelas pessoas que vão lá. Vai ter um monte de reivindicação. Precisa de uma caixa d'água, prefeito. Precisa fazer a guia ali. Tem um pessoal de Juca. Precisa fazer um time de futebol. Um time de futebol de surfista. Daniel? Precisa fazer um time de surfista lá. A gente vai para um break. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos estar lá no lounge juntos já. Vamos estar lá junto lá. Obrigado. Um abraço a todo mundo do Litoral Norte. Audiência maciça lá. As praias lotadas lá. O prefeito botou monitor de televisão, Petro, em tudo que é lugar lá para assistir o Encontro de Craques. Obrigado, Hernani. Prazer pela tua presença. A gente volta já para o Encontro de Craques. Fica aí com a Q-Band no nosso lounge de craques. Oh.